Fala pessoal, beleza? Então, na aula de hoje, para comemorar a nossa nova identidade, eu vou mostrar para vocês como foi feito a animação desse logo aqui, ó. Olha só o resultado. Bom, para fazer a animação desse logo é bem simples, tá? Então vou mostrar para vocês. E esse aqui vai ser a animação, né, de fechamento ali de todos os vídeos, tá? Então eu fiz aqui a construção desse logo. Eu fiz primeiro o vetor dele no Illustrator e depois eu joguei no After, transformando a animação desse objeto. Então, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o passo a passo, tá, de como foi feito, para vocês terem uma ideia do desenvolvimento e também para possivelmente vocês aplicar no trabalho de vocês. Sempre que for trabalhar com logo, né, você precisa preparar o material. Então, aqui no Illustrator vai ficar separadas aqui todas as camadas. Então, olha só, cada pedacinho daquele vai ser uma camada diferente. E para criar aquele charme, né, para ter aquela animação das linhas, eu deixei aqui as linhas que foram usadas como guias na construção desse logo para fazer a animação delas, né, para ter aquele charme ali no movimento. E olha só, arquivo do After zerado. A primeira coisa que eu tenho que fazer é salvar esse projeto. Por quê? Porque o After Effects ele tem um sistema de salvar automaticamente. Mas nesse caso aqui, ó, eu preciso ter o primeiro arquivo na pasta. Então, ó, abri aqui a pastinha que eu criei, download, logo animado, e vou colocar o nome aqui, ó, logo animado. E clico em salvar. Feito isso, eu vou importar aquele material. Então, eu vou na mesma pastinha aqui, ó, olha só, eu vou clicar em downloads e vou abrir aquele arquivo do Illustrator que eu mostrei para vocês. Clique em importar. Ele vai fazer essa pergunta aqui, ó. No caso, vocês não vão alterar, tá? Vão deixar aqui no modo composição e escolher a opção tamanho da camada. Então, ok. E olha que legal. O After ele abriu para mim. Ele criou para mim uma composição de vídeo e olha só, dentro dessa pastinha aqui eu tenho todos os arquivos, todas as camadas que foram utilizadas ali no Illustrator para a construção desse logo. Para a gente começar a trabalhar, eu vou clicar duas vezes na composição. Então, para não ficar com fundo preto, você pode criar um novo sólido. Então, para criar um novo sólido, você vai selecionar essa área vazia aqui do vídeo, né, da linha do tempo, clicar com o botão direito, escolher a opção novo e dentro dessas opções você vai clicar na opção sólido, certo? Então aqui eu vou escolher um novo sólido e colocar o nome desse arquivo. Eu vou deixar o nome de background, só para a gente saber que é o plano de fundo. E a cor desse plano de fundo, ó, não vou deixar ele totalmente branco, né? Ele vai puxar aqui para o cinza, mais ou menos dessa forma. Ok, olha só, ele criou para mim um background, né? Ele criou ali o plano de fundo. Eu posso pegar essa camada e arrastar ela para baixo, né? Para ficar atrás de todos os objetos. Então, ó, você pode selecionar aqui, ó, todas as camadas aqui, ó. Vem aqui no menu camadas, e escolhe a opção criar e depois você vai clicar na opção formas a partir de camadas. Dou um clique aqui, olha só o que o nosso programa faz. Ele vai transformar cada uma daquelas camadas em um desenho do After Effects, né? Ele vai criar uma forma do After, tá? Então a gente percebe que é uma forma pelo ícone, né? Fica essa estrelinha aqui indicando que é um desenho, é um vetor dentro do programa. Como eu estou trabalhando com o vetor do After Effects, as camadas originais aqui, ó, linhas, né, ó, todas as camadas do Illustrator você pode apagar. Por quê? Porque eu não vou usar mais as camadas originais. Agora eu transformei todas aquelas imagens, todos os arquivos do Illustrator em formas aqui dentro do programa. Clica aqui na camada do background e olha só, do lado esquerdo tem a opção de ocultar a camada e eu também tenho a opção de isolar elas. Então, se você clica nessa opção, ele vai mostrar só a camada selecionada. E você também tem a opção de bloquear.
Então, no caso, eu vou bloquear essa camada para não correr o risco de eu clicar nela sem querer, né? E agora eu posso fazer ali a animação. Para começar, é interessante você organizar. Então, olha só, a camada número 2 vai vir para baixo, a número 3 vai ficar em cima do número 2, a número 4 embaixo da número 5. E aí, uma outra coisa também que eu faço bastante é deixar as camadas, né, lá na frente, né? Então essa barrinha aqui, ela mostra o que está visível. Então assim, se você joga ela para frente, eu foco só na primeira parte que eu vou animar, e depois, conforme eu for terminando uma parte e outra, eu vou trazendo esses pedaços aqui, tá, pessoal? Então você pode trabalhar dessa forma também para facilitar ali o processo de criação. Bom, deixei aqui na ponta só a camada do fundo e também a camada número 2, né? Essa aqui, ó, essa primeira parte. E uma coisa que a gente precisa fazer aqui, ó, é limpar essa camada. Por quê? No momento que você converteu ela em desenho do After, ele adicionou esses pontos aqui, ó, desnecessários, tá? Ó. Então aqui, ó, no caso, eu não preciso desses pontos a mais no meu desenho, né? É interessante você simplificar o seu desenho para facilitar no momento da animação. Então, ó, uma forma de simplificar é você vindo aqui, ó, você vai clicar com a ferramenta caneta e olha só, clica, segura nessa ferramenta e você vai escolher essa opção aqui, ó, para você tirar aqueles pontos. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, né, a primeira coisa que foi feita ali no objeto foi simplificar ele. Você pode dar um zoom aqui, ó, e todos os pontos você vai removê-los, tá? Então, ó, você vai clicar aqui, ó, para tirar aqueles pontos. Você vai clicar aqui também. Olha só, tirei esses pontos aqui, tirei esses outros aqui também. Para tirar o zoom, você vai apertar o Ctrl- ou segurando o Alt com o Scroll, arrastando para cima ou para baixo, você também consegue trabalhar com zoom aqui dentro do After Effects. Ainda tem um ponto para tirar, né? Então olha só, tem um ponto aqui que eu já removi. Vou dar um zoom aqui nessa parte, aqui só tem um, tá certo. E para navegar dessa forma que eu estou fazendo aqui, pessoal, você vai segurar a barra de espaço e clicar com o botão esquerdo do mouse, tá? Ó, então o Alt com o Scroll você consegue aumentar ou diminuir o zoom, e segurando a barra de espaço você consegue navegar. Aquela primeira camada corresponde a essa que seria a camada número 2, contornos. Essa camada número 2 eu vou renomear ela, só para a gente identificar, né? Só para a gente separar. Para renomear você vai apertar a tecla, você vai selecionar a camada, apertar a tecla Enter, e aí eu posso colocar o nome aqui como faixa 01. Então, tudo que corresponder à primeira faixa eu vou deixar com o nome 01. E nesse caso aqui, ó, eu vou colocar traço preto. Por quê? Porque é a faixa de cor preta. Eu tenho aqui a primeira camada, mas antes de duplicar ela, eu vou fazer a animação. E para fazer a animação, você vai clicar nas propriedades da camada e dentro aqui das propriedades eu tenho a opção conteúdo. Dentro do conteúdo eu tenho todo o grupo ali que foi criado. Nesse caso, como é uma única faixa, eu tenho apenas um grupo. Tá? Se tivesse mais elementos, ia mostrar mais grupos aqui na sua camada. E para fazer a animação dos pontos, né, eu vou clicar na propriedade caminho. Tá? Então, clico aqui em caminho, eu vou expandir essa ferramenta e olha só, eu tenho aqui a opção de criar um keyframe no caminho. O que seria um keyframe no caminho? Keyframe com a posição de cada um desses pontos aqui, tá? Então, ó, cada um desses pontos você consegue fazer uma animação, né, diferente. Como a posição final, né? Como aqui já está na posição que seria o momento final, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou mover aqui a agulha 20 frames. Então, ó, olha só, você vai pegar a agulha e olhando aqui, ó, para o cronômetro, tá? Para
com a sua linha do tempo, olha só, eu vou pular 20 frames aqui, olha só. Então, clico, seguro e arrasto, vou deixar na posição 20, né, a correspondente a 20 frames. E posição 20 frames, eu clico no relógio, tá? Quando você clica no relógio, ele vai adicionar para você um keyframe. Como eu estou trabalhando com a propriedade caminho, ele vai salvar a posição de cada um dos pontos aqui, de cada um do caminho, daquela forma. Para eu fazer o movimento, então, ela é de baixo para cima, então eu vou mover a agulha para o início, na posição 0, e olha só, eu vou clicar na propriedade caminho, e com a ferramenta de seleção aqui, ó, eu vou selecionar o primeiro ponto, clico, seguro e arrasto ele até a parte de cima. Então olha só, eu posso dar um zoom aqui, ó, e esse ponto eu vou deixar ele bem em cima daquele outro ponto ali, ó, para dar a impressão que ele partiu da parte de cima. Volto, seleciono esse ponto de baixo agora, clico, seguro e arrasto ele até o ponto ali de cima também, até a posição aqui, ó, do ponto que estava antes, tá? Então eu dou um zoom máximo aqui, ó, e deixo bem em cima aqui um ponto do outro. Quando você faz isso, como eu falei para vocês, né, ele vai mexer na posição dos pontos. Então, olha só, o primeiro momento está um ponto em cima do outro e o segundo momento eu tenho ali aquela forma criada. Feito isso, o que eu posso fazer então aqui? Eu posso trabalhar com a velocidade desse movimento. Então, vou selecionar os keyframes que eu criei. Vou clicar aqui, ó, na propriedade de editor gráfico e dentro do editor gráfico eu vou selecionar os dois pontos que ele criou e clicar nessa opção aqui embaixo aqui, ó, chamada atenuação simples. Tá? Então clico nessa opção, olha só que legal, ele vai fazer essa curva ali de movimento. E só para vocês entenderem, pessoal, o valor aqui, ó, é um gráfico, né? Então a linha horizontal, né, o valor aqui em X aqui, ó, seria o tempo, tá? Então eu tenho aqui o tempo e o segundo valor no eixo Y aqui na altura, nesse caso é a velocidade, tá? Então eu tenho a velocidade e o tempo ali daquela animação. Então a velocidade, né, ó. E aí, o que acontece? Se você deixar a ponta, né, da curva mais perto do início, ele vai ser mais rápido no início, mas ele vai compensar essa velocidade depois, né? Então, ó, se eu deixo dessa forma aqui, ó, a curva, ele fica rápido no início e no final ele chega suave, né? Olha só, tem um movimento rápido no início e o final suave. Mas também é possível você deixar dessa maneira aqui, ó. Então o que acontece? Ele vai ficar lento no início e quando chegar no final ele vai ficar rápido, certo? Exatamente o contrário. E uma outra coisa que dá para fazer é isso aqui, ó. Você pode deixar lento no começo, rápido no meio e lento no final. Olha só, fica um resultado bacana também, né? Fica interessante ali aquele movimento. Na nossa animação, eu deixei da seguinte forma. Selecionei aqui o keyframe, cliquei na opção atenuação simples, e deixei aqui, ó, com 100% de influência. Então ele fica rápido no começo e suave no final. Volto, né, clico aqui na opção editor gráfico, volto para os keyframes e a primeira faixa já está pronta. Só que aí eu preciso fazer as outras faixas. Como essa já está pronta, eu vou duplicar ela. Tá? Então aperto Ctrl D, eu tenho a faixa agora número 1, preto 2. Eu vou renomear essa camada para faixa 1, nesse caso cinza, certo? Então a faixa 1 cinza, eu vou colocar uma cor cinza, um cinza um pouquinho mais claro aqui, ó, certo? 50% aqui, eu acho que já tá ótimo aqui, ó, né? 47, 50% aqui, ó, de cinza. Se você notar, né, olha só, tá uma sobre a outra, né, porque as duas animações estão acontecendo exatamente no mesmo tempo, né, ó. Então, o que eu preciso fazer?
eu preciso jogar a camada cinza atrás da camada de cor preta, e a camada de cor preta eu vou atrasar ela. Nesse caso aqui, ó, eu vou atrasar ela 2 frames. Então, uma forma de você mover aqui a agulha, ao invés de você clicar com o mouse e segurar e arrastar os 2 frames, você pode segurar o Ctrl e apertar para a direita. Olha só, quando você segura o Ctrl e aperta para a direita, ele pula frame a frame. E eu consigo perceber isso aqui, ó. Olha só, quando eu aperto o Ctrl e ir para a esquerda, ele vai pular frame para a esquerda, e quando eu aperto o Ctrl e aperto para a direita, ele vai pular frame a frame para a direita. A diferença entre a cor cinza e a cor preta vai ser 2 frames. Então, ó, 1, 2, né? Só segurando o Ctrl, e o preto vai acontecer depois. Então você vai clicar no meio da barra e vai arrastar ela, posicionando aqui, ó, junto com a agulha. Então, ó, primeiro vem a cor cinza e depois vem a cor preta, né? Olha só que legal, tem o cinza e o preto ali, ó. Se você olhar aqui na nossa referência, né, ó, realmente, ó, primeiro vem a cor cinza, depois vem a cor branca. Então eu preciso duplicar mais uma vez. Eu vou duplicar aqui a cor cinza agora e renomear. A cor cinza eu vou colocar o nome de branco, certo? Então, olha só, o branco aqui, se você perceber, né, no vídeo, ele demora um pouco mais, tá? Então o cinza ele aparece em um tempo maior do que as outras cores. Então aqui, ó, eu vou pular 4 frames. 1, 2, 3, 4, né? Ó. Eu consigo olhar por aqui, né? Ele está na posição 4 frames. E aí eu vou selecionar o branco e o preto e jogar para cá. Então olha só, começa com a cor cinza. Opa, eu preciso trocar a cor do branco, né? Que senão vai ficar preto. Então aqui o branco, seleciono a camada de cor branca e vou trocar para cor branca. Aqui em cima, ó. Clico, agora sim, ó, cor branca e depois a cor preta, né? Olha que legal, eu já tenho esse movimento aqui, ó. Vem primeiro a cor cinza, depois a cor branca e depois a cor preta. Você pode ajustar aqui a distância, né, a velocidade, né? Ó. Então, por exemplo, uma vai ter uma velocidade e outra vai ter outra, né? Ó. Uma vai aparecer mais, né? No caso aqui a cor cinza está aparecendo mais e depois vem a cor branca. Você pode aumentar um pouquinho o tempo também da cor branca para o preto aparecer depois, né? Olha só. E aí você já tem um resultado bem interessante ali naquele movimento. Para organizar aqui dentro do After Effects, você pode selecionar esse nome que eu coloquei como faixa 1 e escolher uma cor para ele, tá? No caso eu vou deixar uma cor laranja, né? Para ficar mais fácil da gente observar e ver que tudo que está laranja já foi animado. Ó, então aquela partezinha laranja. Para fazer essa outra partezinha aqui, ó, o que eu tenho que fazer, né? No caso, eu não vou fazer ela de cara, não vou fazer ela agora. Por quê? Porque é mais fácil eu animar essa outra área aqui, ó, essa outra faixa aqui, ó. Como ela já está completa, eu vou usar ela como base para fazer essa outra aqui, ó, para fazer o que seria a letra X, né? Ó. Então, ó, eu vou tirar um pouco o zoom aqui da linha do tempo, tá? Para tirar o zoom, você pode tanto clicar nessa opção aqui embaixo, quanto apertar a tecla menos do teclado, tá? O mais e menos, sem ser a opção numérica, o mais e o menos do lado ali do botão de apagar, tá? E eu vou lá na ferramenta, que eu vou lá na opção com a faixa que eu quero trabalhar, que no caso aqui já é essa faixa aqui, ó, e vou trazer ela para o início do meu vídeo, tá? Ó. Então agora eu vou mexer no que seria essa segunda faixa aqui, ó. Assim, pessoal, essa parte aqui do meio aqui, ó, eu vou fazer uma máscara. Então, teoricamente eu não preciso dessa parte agora, mas para eu não perder a referência, eu vou deixar essa camada como backup, tá? Ó. Então eu vou colocar o nome aqui, ó, backup, certo? E eu vou duplicar essa camada, né? Eu vou deixar ali o backup escondido, ó, tá aqui, ó, backup. E a camada número 2 eu vou colocar o nome de faixa 02. Né? Aqui o nome vai ser com base do que eu estou animando, tá? E não necessariamente a ordem mesmo da camada, tá? E aí você também pode colocar o nome que você preferir. Faixa 02, vou colocar aqui, ó, preto, porque vou começar animando o preto.
Mas antes de animar, a mesma coisa que a gente fez na primeira. Eu vou selecionar a ferramenta caneta e olha a quantidade de pontos desnecessários que eu tenho nessa camada, né? Ó, tem esse ponto aqui, esse outro aqui, esse, né? Eu tenho vários pontos. Então, para facilitar a nossa animação, antes de fazer o movimento, você vai tirar todos os pontos ali, ó, que não vão ser utilizados, tá? Então, ó, pega aqui a ferramenta negativa, tira esse ponto, tira esse aqui também, tira esse outro aqui, ó. Às vezes tem um ponto em cima do outro, tá? Ó, você vai clicar em todos os pontos aqui, ó, para fazer a limpeza ali, para tirar aquela área. E como eu tenho um backup, eu também posso tirar esses pontos aqui, ó. Vou deixar uma faixa reta, tá? Ó, para facilitar também ali naquele movimento da terceira parte, né? Então olha só, tenho aqui ó, todos esses pontos aqui criados, tá? Ó, eu posso apagar eles. Uma outra coisa que a gente precisa se atentar é o seguinte: você vai ter que dar um zoom, né, para ter certeza que aqui só tem um único ponto, tá? E do outro lado a mesma coisa, tá? Aqui só tem um ponto mesmo, olha só, dessa parte de cima aqui também e do outro lado também. Agora sim, está limpa aquela faixa e agora eu posso fazer a animação dela. Faixa número 2, preto, né? Eu já tenho o backup ali criado. Olha só, vou pegar essa faixa aqui, ó, e se você também notar, a animação dela é de cima para baixo, né? Olha só, ela começa aqui da parte de cima e vai para baixo, né? Ó, eu posso isolar essa camada para eu observar só ela e o plano de fundo também. Para isolar é só clicar na bolinha aqui, ó, que ele vai isolar essa camada. Entro aqui na propriedade da camada, certo? Então clica aqui nessa opção, venho em conteúdo, grupo e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na anterior, né? Olha só, eu vou pular aqui, ó, 20 frames, né? Ó, se você segura o Ctrl e aperta para a direita, ele pula de 1 em 1. Só que se você segura o Ctrl e o Shift e aperta para a direita, ele pula de 10 em 10. Então olha só, Ctrl Shift e a seta para a direita, eu vou pular 10 frames. Ó, eu consigo perceber aqui, ó, ele pulou 10 frames. Ctrl Shift para a direita de novo, ele vai pular mais 10 frames. Então eu já tenho 20 frames aqui criado. Nessa posição, eu ligo a propriedade caminho, né? Então eu adicionei um keyframe salvando o caminho dessa forma, né? Então está com a posição de cada ponto nessa posição. Eu vou voltar a agulha para o início, volto aqui para o momento 0 e cada um dos pontos eu vou ligar com o ponto da camada de cima. Então olha só, vou clicar aqui nesse ponto, tá? Uma forma de selecionar o ponto, você pode vir aqui com a ferramenta caneta, tá? E aí você segura, né? Só de você passar o mouse em cima do ponto ele já muda. Ou se você preferir, você pode vir também com a ferramenta seleção, tá? Então, ó, pega a caneta, clica em um dos pontos, ó, depois de selecionar o ponto, você volta com a ferramenta de seleção e pega o outro ponto ali, ó, clica, segura e arrasta lá para cima, tá? Ó. E o que eu vou fazer? Dar o zoom nessa área, aproximo, dou zoom e cada um dos pontos eu vou posicionar um sobre o outro, tá? Então aqui, ó, vai ficar dessa forma aqui, ó, exatamente um ponto em cima do outro. Tiro o zoom, né, da minha camada e dou play. Olha só, eu tenho esse movimento aqui, ó, exatamente como a gente fez no primeiro. E o movimento aqui, ó, ela tá com um tempo diferente, tá? Então aqui a cor preta, eu vou abrir a propriedade aqui, selecionar os keyframes. E a velocidade dela tá assim, ó. Vou selecionar aqui os dois keyframes, clico na propriedade atenuação simples e eu deixei 100% de influência no final, mas também deixei 100% de influência no início. Então ele vai ficar suave e rápido. Olha só que legal. Então tem esse movimento aqui, ó, né, bem parecido com a nossa referência, tá? Ó, essa faixa descendo tá com o mesmo time ali de movimento. Certo? Então tem uma pequena diferença aí nessa faixa. Feito isso, o que eu posso fazer aqui, ó? Para fazer aquela parte do meio, né, se vocês perceberem aqui, ó, a parte do meio ela começa, né, com
o quadrado preenchido, né? Olha só, eu tenho esse quadrado aqui, ó, no tamanho original dele. Então, lembra do backup que eu tinha duplicado aqui, ó? O que eu vou fazer? Eu vou jogar ele para cima, né? Seleciono o backup, jogo ele para cima, visualizo ele e aqui, ó, eu vou duplicar ele mais uma vez e colocar o nome faixa 03, certo? E essa faixa 03 vai ser a cor preta, certo? Faixa 03 preto. Na faixa 03, o que eu posso fazer? Eu posso inverter aqui a posição dela. Olha só, essa aqui é a faixa 03, tá? Inclusive tá com aquela pontinha lá, né? Ó. Então aqui, ó, eu vou clicar com o botão direito sobre a camada número 3 e na opção transformar e eu vou inverter na vertical, né? Para ter esse desenho aqui, ó. Como eu investi na vertical, eu preciso usar as guias. Eu vou apertar o Ctrl R para adicionar as guias e vou colocar uma bem aqui nessa parte de baixo para poder fazer o posicionamento aqui, ó, daquela segunda faixa aqui, ó. Uma outra coisa que eu vou usar de referência é o seguinte, ó, essa segunda faixa aqui, ó, eu vou colocar uma cor diferente das outras, tá? Eu vou deixar um verde, eu vou deixar uma cor totalmente diferente. Por quê? Porque essa faixa aqui eu preciso apagar algumas áreas, né? Eu preciso fazer a limpeza dela, tá? E também eu preciso deixar ela exatamente do mesmo tamanho que são as faixas originais, ó. Se você perceber, não é o mesmo tamanho aqui, né? Ó, então essa ponta tem que vir um pouco mais para o lado, essa aqui também. Então, antes de trabalhar com esse posicionamento, eu vou tirar, né, ó, todos os pontos que não faz parte, né, que não vão ser utilizados. Então, o mesmo processo. Pego aqui a ferramenta de excluir vértices, excluir pontos, e vou tirar aqui, ó, todos esses pontos desnecessários, tá? Ó, tiro esse, né, tiro esse aqui também, tiro esse outro ponto aqui também, esse aqui. Pronto, tá feito ali o ajuste. Agora eu vou usar como base, né, as camadas de baixo para reposicionar os pontos, né, de forma correta. Então, ó, aqui a gente vê que aquela área ali, ó, né, ó, não tá retinho, né, ó. Então esse ponto que eu selecionei, ele vai um pouquinho pro lado. E esse aqui também, ó, esse aqui vai um pouquinho pro lado também, vai ficar nessa posição aqui, ó. Para fazer um trabalho fiel ali ao logo original. Outra coisa que eu preciso ajustar é a posição na parte de cima. Então eu vou selecionar esses dois pontos aqui na parte de cima e vou colocá-los aqui, ó, exatamente na posição da referência, tá? Então eu vou deixar mais ou menos nessa posição aqui, ó. E pronto, olha só, já tenho ali aquela faixa exatamente com o tamanho que eu preciso. E aí, uma outra coisa que eu tenho que fazer aqui agora é essa animação aqui, né? A animação dessa faixa crescendo, né? Que é a mesma coisa que a gente fez nos anteriores, tá? Então, ó, esse movimento dessa faixa aqui da parte do meio, tá? Então, como que eu faço? De novo, tá? Você vai... No caso, eu vou trocar a cor só para ficar diferenciado, tá? Então, aqui eu vou deixar essa cor rosa. E olha só, na camada faixa 3, eu, de novo, vou clicar na configuração dela, né? Vou expandir as propriedades dela. Vou vir aqui na propriedade de conteúdo, grupo número 1, caminho da camada e eu vou pular aqui, ó. Deixa eu ver quantos frames foram, né? 20 frames. Então eu vou fazer a animação com base de 20 frames também. Então, ó, seguro Ctrl, a tecla Shift e a tecla seta para a direita. Vou pular 10 frames, depois aperto Ctrl Shift para a direita de novo. Tenho 20 frames. Adiciono um keyframe agora na propriedade caminho. Olha só, ele criou ali um keyframe de caminho, né? Salvando ali a propriedade do tamanho final. O que eu faço então? O que a gente já fez anteriormente. Volto a agulha para o início. Seleciono agora os keyframes, só que da parte do topo.
e esses keyframes aqui do topo, eles vão descer, descer, descer até a base, tá? Porque eu quero que ele faça um movimento de baixo para cima. Então, olha só, esses keyframes aqui, eles vão um de contra ao outro, tá? Ó, vai ficar um bem em cima do outro aqui, ó. Você pode mexer com a seta do teclado também para ter uma precisão maior, tá? Ó, olha só que legal. Então, eu tenho exatamente um keyframe em cima do outro, e quando você aperta o play, você tem esse movimento aqui naquela parte ali, que seria a parte do meio. Certo? A camada backup eu posso esconder ela de novo, né? Porque eu não vou usar ela agora. Vai ficar aqui guardada, né? De backup mesmo. E olha só, aqui é a mesma coisa, tá? Então, ó, deixa eu só perceber um detalhe aqui, ó. O movimento, ele tá igual o anterior. Então, a velocidade aqui, ó, eu vou vir na propriedade de editor gráfico, seleciono aqui os pontos do gráfico, clico na opção atenuação simples, só que aqui, ó, eu deixei suave no final, né? Aliás, suave no início e suave no final também, ó, com 100% de influência. Então a curva do gráfico ficou dessa forma, tá? Ó, olha só que legal, eu tenho esse movimento aqui, ó. Posso trocar a cor desse objeto, então eu seleciono aqui a camada, pego aqui o que está na cor verde e escolho a cor preta. Então tenho ali a minha camada, né, animada, certo? Uma outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, né, ó, se vocês notarem aqui, ó, tem duas coisas que acontecem aqui, né? A faixa ela sobe, só que a parte de trás aqui, a parte de baixo, depois que a faixa completa o desenho, ela vai para cima, né, ó, formando aquela parte de cima do logo, né, ó, do X. Então aqui, ó, olha só, eu vou até isolar essa camada, tá? Clicando aqui nas bolinhas aqui, ó, vou isolar o fundo e também essa barrinha que a gente tá animando, só pra gente olhar para ela. Então olha só, ela sobe, né? Só que aqui, ó, depois de quantos frames eu coloquei? 1, 2... Ó, depois de 20 frames também, essa parte de baixo ela vai ficar na posição original. Então, ó, eu posso até trocar de cor novamente, tá? Ó, vou trocar de cor aqui de novo para eu usar a referência ali, ó, de novo da minha camada, tá? Então, aqui, ó, eu vou olhar, né, para a referência aqui, no caso, essa parte de cima aqui, ó. E olha só, depois que a camada sobe, eu vou até trazer a referência aqui, ó. Selecionar aqui essa outra camada, que é a camada que eu estou usando de referência. Olha só, depois que ela sobe, eu vou pular 20 frames, né, ó, Ctrl Shift do teclado para a direita, aperto 2 vezes, ou você clica e arrasta aqui a agulha para frente, né, 20 frames. Olha só, Ctrl Shift para a direita, 20 frames. Seleciono aqui, ó, os pontos na parte de baixo, e esse ponto aqui, ó, ele vai subir, né, até a área de referência, né, até aqui o desenho, tá? Ó. Lembrando que a camada de referência é a que estava escondida, tá? Ó, essa aqui de cima. Eu isolei ela também, tá? Então eu consigo visualizar ela. E também eu posso selecionar essa camada aqui de baixo, clicar e posicionar ela nessa parte de cima aqui também, olha só. Então eu tenho que deixar bem posicionado para não mudar a forma do logo, tá? Ó, por isso que eu coloquei uma cor chamativa, né? O verde ali, para se caso estiver fora eu perceber, tá? De maneira fácil. Tiro aqui a camada, né, de referência, olha só, escondo ela de novo, né, jogo ela para fora. E aqui, ó, eu já tenho esse movimento, olha só. Então, ó, o verde sobe e depois posiciona. Seleciono os keyframes, volto para o gráfico. E aqui no gráfico eu também preciso fazer o ajuste, tá? Então aqui, ó, ele vai começar a mesma coisa, né? Vou selecionar esses dois keyframes, ele vai ficar com atenuação, né, ó. E aqui, ó, teve até que fazer o ajuste, tá? Então, ó, vai ficar 100% de influência no alto e no baixo. E esse aqui também, ó,
100% de influência e esse aqui 100% de influência também. E logo você tem este movimento aqui, ó. Certo? Olha só, tenho esse movimento aqui, ó. Agora sim, vou selecionar essa camada e vou trocar a cor dela. Vou voltar para a cor que estava antes, tá? Então aqui, ó, seleciono essa opção e clico na cor cinza, tá? Então ó, já tem esse movimento, ó. Feito isso, o que eu posso fazer? Eu posso, né, ó, até mesmo deixar mais rápido essa saída, né? Ó. Então seleciono aqui o keyframe de saída e posiciono aqui para ficar mais rápido, né? Ó. Agora sim, ó, ficou melhor, né? Essa puxada aqui, ó. Bom, tenho a cor preta, vou duplicar, renomear, né? Vou colocar aqui o nome cinza, e aqui eu vou trocar a cor também, é claro, né? Então seleciono a camada correspondente à cor cinza e vou pintar de cinza. Ok? Então, ó, tenho preto, tenho cinza, posso duplicar mais uma vez, renomear, né? Agora eu vou deixar o nome branco, porque nesse caso também tem o cinza e o branco, e a camada branco vai ter a cor branca ali também, certo? Então, olha só, o cinza vai para baixo do preto e o branco vai para cima do cinza. E aí eu vou atrasar da mesma forma, tá? Então aqui, ó, a parte branca vai ficar no mesmo momento aqui da camada de baixo, né? No caso aqui, ó, 5 frames, e a parte preta ela vai aparecer depois, né, de 2 frames aqui, ó, né, 3, 4 frames aqui, ó. Então, ó, tenho esse movimento aqui, ó, certo? Por enquanto a gente tem essa animação aqui, ó. Bom, pessoal, como eu tô trabalhando, né, ó, agora que eu fiz a parte que sobe, eu posso aproveitar aqui e já fazer o que seria o quadradinho, né, dessa parte do meio aqui, ó, do vídeo, né, ó. Então é o mesmo movimento, tá? É a mesma animação, só que ela não vai até lá em cima, né? No caso, o quadradinho ele para aqui nessa parte de baixo. E uma outra coisa importante é esse quadrado aqui, ele vai ter, ele precisa ter um ponto a mais, tá? Então ele não vai ter só 4 pontas aqui, ele vai ter essa pontinha aqui a mais adicionada. Então, para fazer isso, eu vou duplicar essa faixa aqui do meio que a gente tinha feito anteriormente e eu vou renomear ela, tá? Olha só, essa faixa que eu acabei de duplicar aqui, ó, eu vou colocar o nome de faixa 04 traço preto, certo? No caso aqui ela é só a faixa 04, né? Nem precisa do nome preto, né? Porque ela não tem a passagem de cores, né? E para não confundir, essa faixa 04 eu vou colocar uma outra cor aqui também, tá? No caso, essa vai ser a cor verde, tá? Então a faixa 04 vai ser a cor verde e ela vai ficar aqui no início. E olha só, eu vou isolar aqui a faixa 04 só para vocês perceberem melhor. Essa faixa 04 aqui, ela tem o mesmo movimento, né, do que seria a faixa 03. Inclusive as duas tem que ficar na mesma posição aqui, ó, né? Ó, as duas vão ficar na mesma posição. Então, olha só. O que eu preciso mudar aqui? Eu vou aproveitar que já está animado e vou apagar, né? No caso, eu vou apagar esse último keyframe. Ó, dentro aqui das propriedades do caminho. Ah, um detalhe, pessoal. Quando eu mostro só os keyframes, é porque eu apertei a tecla de atalho U. Tá? Então, ó, se você aperta a tecla U, ele já vai direto para as propriedades que você já animou, tá? Então, isso facilita bastante aqui a vida para selecionar os keyframes, ó. Só apertando a tecla U com a camada selecionada, ele mostra para você os keyframes animados. E olha só, como essa faixa ela faz o mesmo movimento, eu só vou apagar esse último aqui, ó, essa última posição. Ó. Então, apaguei a última posição. E o que eu posso fazer aqui então, né? Eu posso também, ó, eu vou apagar aqui, ó, na verdade eu vou tirar toda a animação para facilitar um negócio aqui, olha só. No caso, eu vou deixar só esse movimento aqui só. E antes de chegar naquele ponto, eu vou pegar a referência também, né? Ó, tiro o zoom aqui, ó, e eu vou pegar
o que seria a camada de exemplo, a camada de referência, né? Ó. E aí, essa faixa número 4, eu vou colocar uma outra cor também para destacar, ó. E olha só, eu tenho aqui a referência, tá? Ó. Então, ó, a animação, ela não vai passar, né? Ó. Então, eu posso voltar aqui alguns frames. Ó, quando chega mais ou menos aqui, ó, eu adiciono um keyframe e aí sim eu apago aquele final, tá? Então, ó, mais ou menos nesse momento aqui, ó. E aí eu vou pular 20 frames, ó, 10, 20. Ó, mais ou menos nessa posição, adiciona aquele keyframe ali, ó. E aí, nesse último keyframe, você pode fazer duas coisas, né? A primeira é posicionar aqui, ó, melhor, né? Olha só, vou deixar um pouquinho mais pro lado para ficar certinho ali com a posição da referência. E uma outra coisa que você pode fazer, ó, é selecionar aqui a propriedade caminho, clico nos pontos aqui, ó, e esse ponto ele vai até a parte de cima. Então esse ponto vai até lá em cima, vai ficar junto com a referência. E esse ponto aqui, ó, ele vai subir também, só que ele vai ficar reto ali, ó, né, ó. Olha só, ele vai ficar dessa forma aqui, ó. Os outros eu não preciso mexer. Então eu tenho essa animação aqui, ó. Vou até tirar a referência para mostrar para vocês, ó. Tenho esse movimento aqui, ó. Né, ó. Quadradinho, ele sobe e fica ali naquela área ali, né? Só que tem um detalhe, né? Na referência, na camada de referência, eu tenho esse corte aqui, ó. Então o que eu posso fazer para criar esse corte, né? Ó, você pode clicar no caminho também, e eu vou vir com a ferramenta de adicionar pontos, a ferramenta de adicionar vértices. E com essa ferramenta ativada, eu vou criar um ponto aqui, ó. Certo? Então eu clico nessa área para adicionar um ponto aqui, ó. E eu também vou adicionar um ponto nessa parte de baixo também, ó. Certo? Então eu coloquei dois pontos ali, ó. Um nessa ponta, nessa parte de cima, e outro nessa parte aqui de baixo. Feito isso, detalhe, esses dois pontos aqui eu coloquei exatamente em cima do keyframe, tá? Se você fizer fora, ele vai adicionar outro ponto, outro keyframe para você. Então olha só, feito isso, eu posso vir com a ferramenta de excluir vértice e eu vou excluir esse ponto aqui que ele adicionou, que eu adicionei, ó. Olha só, dou um OK. Excluí aquele ponto, agora sim eu tenho o formato exato ali daquele quadrado, e esse formato já está animado também, ó. Olha só que legal, ó. Então tem essa animação aqui, ó, que seria aquela parte do meio. E essa animação, eu só preciso agora mudar a cor dela. Então, ó, clico aqui na camada, faixa número 4, e eu vou escolher a cor cinza, que foi a cor que está sendo trabalhada. E a camada de referência que agora eu posso deletar, porque eu não vou mais usar ela. E olha só, agora eu tenho também animada aquela parte do meio. Uma coisa que a gente já pode fazer é organizar, né? Porque todos os elementos estão acontecendo no mesmo momento. Então se vocês olharem aqui na referência, né, no vídeo, primeiro, né, ó, primeiro eu tenho o movimento aqui, ó, dessa faixa. Então esse aqui é o número 1. E esse aqui é o número 2. Olha só, faixa número 1, que aqui já está, foi aqui que a gente começou. E a faixa número 2, que é essa rosa que está aqui, ó, faixa número 1 e número 2. Essa aqui, que é a terceira, né, olha só, essa que é a terceira faixa aqui, ó, essa de baixo, né, ó, essa aqui, ó, eu vou jogar para cima. Ela vai acontecer depois, né? Ó, então arrasta ela pro lado. Olha só, primeiro, né? Primeira faixa. Quando terminar aqui uma parte da primeira animação, vai começar a segunda animação, a segunda faixa. Então olha só, vem a primeira, a segunda, né? Aqui eu também preciso jogar para frente, ó. Isso aqui tudo eu vou jogar para frente. E aí, isso aqui é só organização de camadas, tá, pessoal? Olha só. Então aqui, ó, primeira camada vai ser a primeira faixa de animação, segunda camada é a segunda, né, ó, primeira, segunda, e aí você pode escolher o tempo aqui, ó. Por isso que eu separei por cores, fica mais fácil de você organizar esse tempo, tá, ó. Então, ó, primeira, segunda,
Depois que termina a animação da segunda faixa, aliás, um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes de terminar a animação da segunda faixa, vem a terceira faixa. Certo? Olha só, a terceira já começa aqui, ó. Então, ó, primeira, segunda e terceira, né? Como a segunda faixa ela encolhe, né? Então a terceira encaixa bem naquela parte ali, ó, né? Eu tenho o movimento da primeira, segunda e também da terceira. Essa questão de organização você pode mexer o quanto você preferir, tá? Por exemplo, eu posso pegar aqui, ó, olha só, tem a primeira faixa, depois de um tempo vem a segunda e depois a terceira, né? Então você pode escolher a forma que você achar melhor. No caso, a que ficou melhor foi dessa forma aqui, ó. Então vem a primeira, segunda e depois que termina a animação da segunda, né, ó, um pouquinho antes de terminar a animação da segunda, já entra aqui a terceira faixa, que é o movimento dela quase batendo, né, uma na outra, né, mas sem bater, ó. Certo? Então eu já tenho todo esse movimento. E por último aqui, ó, um pouquinho antes de terminar a animação da terceira faixa, vai vir a quarta, né, a quarta faixa aqui, ó, né, ó. Então, ó, todas vão acontecer quase juntas ali, né, ó. E aqui, dessa pequenininha aqui, ó, dessa faixa aqui do meio, eu posso também mexer no que seria a velocidade. Então, olha só, seleciono os keyframes, né, ó, seleciono os pontos aqui, ó, atenuação simples, eu vou deixar rápido, e aqui também eu vou deixar rápido também, né, para ficar dessa forma. Então, olha só, tenho esse resultado aqui, ó, já está praticamente pronto ali a animação desse logo. E aí você pode deixar junto aqui, ó, se você preferir, né, ó, ficou legal, né, as duas faixas juntos ali, né, ó, ficou bem parecido com o vídeo aqui da referência, né, olha só, aqui a segunda faixa vem junto. O que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que pegar o backup de novo, lembra aqui, ó, da camada backup? Vou selecionar ela, jogar para cima de novo, de todo mundo. E essa camada backup aqui, ó, posso até trocar a cor dela. Vou colocar uma cor bem chamativa de novo, para eu saber qual que é a área daquele corte, lembra? Aqui, ó, esse cortezinho aqui, ó. Por que eu preciso saber dessa área? Porque eu vou usar a mesma animação. Olha só, eu vou usar a mesma animação da faixa número 4 para fazer essa máscara aqui, ó. Então eu vou duplicar a faixa número 4 e eu vou colocar o nome de máscara. Máscara. Certo? E essa máscara aqui, ó, que é a faixa número 4, eu também vou colocar uma cor chamativa aqui, ó, só pra gente separar as coisas, tá? Ó. Então olha só, essa aqui está com cor azul, ó, vai ser a camada máscara. E como ela tem esse movimento aqui já, ó, eu vou selecionar a agulha e vou posicionar bem em cima do último keyframe da máscara, né? Ó, deixar aqui bem em cima do último keyframe. E aqui agora eu vou pegar os pontos, tá? Ó, então vou selecionar esse ponto aqui, ó. E esse ponto ele vai até aquela parte de cima, né? Ó, usando a ferramenta, né? Usando a imagem backup como referência, tá? Então, ó, aquela área ali vai até a parte de cima. E para ficar reto, eu posso apagar esse ponto aqui do meio, tá? Só para ficar uma linha retinha. E olha só, essa camada que está com o nome máscara, ela está preenchendo a área ali, ó, de backup, né? Ela está preenchendo aquela área que não tinha antes. Como eu já criei a área ali usando o backup como referência, né? Usando essa aqui como referência, eu posso apagar, né? E aí, ó, eu tenho agora esse movimento. Olha só, eu tenho o que seria essa camada azul invadindo a área da faixa do meio, né? Invadindo a área dessa faixa. O que eu posso fazer então aqui, ó? Eu pego a máscara e aquela faixa corresponde a essa aqui, ó, certo? Olha só, vou até tirar o zoom aqui, ó. Essa faixa que eu preciso usar como área de mascarado corresponde a essa camada aqui, ó, certo? Que é a camada faixa número 2. Então a máscara vai ficar em cima da camada número 2 e eu vou aqui, ó, nessa
opção aqui embaixo, vou deixar ativada essas duas propriedades aqui, ó, tá? Então, ó, eu vou deixar ativada a primeira opção e também a segunda opção aqui nessa parte de baixo. Quando você ativa essa segunda opção aqui, ó, percebe que ele mostra uma propriedade a mais, que no caso, ele vai mostrar o modo de mesclagem e também essa propriedade que seria o fosco de controle. Esse fosco de controle é o que utilizamos para usar uma máscara de camada separada. Então, ó, eu vou clicar aqui na faixa número 2 e com a opção fosco de controle eu vou falar para o After, olha, eu quero que a faixa 2 seja visível apenas na área de máscara, que no caso é a camada máscara, certo? Então você pode até fazer isso aqui, ó, pegar esse caracol do fosco, tá pessoal? Detalhe importante, é do fosco de controle. A transformação também tem um caracol, mas não vai ser ela, vai ser desse carinha aqui, ó, fosco de controle. Então eu falo, olha, eu quero que a faixa número 2 seja visível apenas na área de máscara. Quando você fizer isso, olha o que vai acontecer aqui, ó. Até fiz errado aqui, ó, fosco de controle, ó. Eu quero que a camada faixa número 2 preto seja visível só na máscara. Quando você fizer isso, vai ficar só essa pontinha. Por quê? Porque toda aquela faixa está visível só na camada azul. E uma forma de inverter essa máscara é clicando aqui, ó, nesse quadradinho aqui, ó. Então você clica nessa opção, você inverte. Então o que estava escondendo, o que estava revelando agora está escondendo. E aí eu tenho aquele movimento ali, ó, tirando da camada de cima, tá? Ó. E dessa forma é só revelar a camada número 4. Então, ó, eu tenho aqui a máscara, né, revelando aquela área e a camada número 4 também crescendo, né? E com isso você tem o fundo transparente, olha só. Como eu estou usando uma máscara para esconder, né, não vai ficar maquiada aquela área, né? Vai ficar transparente mesmo. Por quê? Porque no logo original é transparente de verdade essa área. E com isso, pessoal, já está praticamente pronto ali a animação do seu logo. Olha só, eu já tenho ali, ó, os 3 momentos acontecendo, inclusive com a parte do meio. E o que a gente pode fazer aqui agora, né? Ó, olha só, já tenho esse movimento aqui, ó. Agora eu preciso fazer a animação de início, que é a animação dessas linhas aqui, ó. Olha só, a animação dessas linhas, né, ó, para dar um charme no logo, né, ó. Então, para fazer a animação dessas linhas é bem simples. Eu vou, no caso aqui, eu vou deletar a camada que eu não estou usando mais e vou puxar ali, ó, a camada linhas que está lá no fundo, tá? Então, eu trago ela para cá, para perto aqui do meu projeto, visualizo elas, né? Clico aqui na opção de visualização e essas linhas aqui, ó, eu também tenho o conteúdo delas, tá? Olha só, dentro da propriedade linhas eu tenho todo o conteúdo. E olha que curioso, como eu tenho mais linhas, né, mais conteúdos nessa camada, eu vou ter mais grupos de camadas, certo? E aqui, eu vou até isolar essa camada para a gente olhar só as linhas agora, tá? Ó. Olha só, nesse caso aqui, ó, eu vou fazer uma animação de aparar caminhos. Então eu vou vir aqui nessa opção, ó, adicionar, certo? Então eu clico aqui na opção adicionar e eu vou escolher o efeito aparar caminhos. E como eu quero que esse efeito seja aplicado em todas as linhas, ele vai ficar embaixo, do mesmo jeito que está aqui, tá? Então se você coloca em cima, ninguém vai receber efeito. Então no caso você joga lá para baixo para ficar embaixo de todas as camadas. Esse efeito aparar caminhos. E o que o aparar caminhos faz? Né? O aparar caminhos, ele apaga, né? Olha só, se eu pego o final aqui, ó, e 0, né, ó, eu consigo ver que as linhas estão sendo apagadas e aqui as linhas estão sendo reveladas. Então eu posso fazer uma animação de início e fim. Nesse caso aqui, ó, vai ser só vai ser uma animação de início e fim. Então olha só, o fim vai ficar com 0. E depois de, deixa eu ver o tempo aqui, ó, quanto tempo que fica de animação de linhas. Olha só, ele fica um tempo grande, né? Ó. Aqui, ó, 1 segundo de animação. Ó. Seguro Ctrl Shift, aperto para a direita 3 vezes, ele vai pular 1 segundo. No caso, eu vou deixar 2 segundos ali de movimento. E olha só, o fim vai para 100%. Né? Então tem isso aqui, ó, tenho essa animação aqui, ó.
Só que as linhas também saem, né? Então, aqui o que eu posso fazer? Ó? O início, eu vou adicionar um keyframe e também vou pular um segundo. Olha só. Ctrl Shift, aperto para a direita 1, 2, 3 vezes para pular mais um segundo. Depois Ctrl Shift para a direita de novo. 1, 2, 3, mais um segundo aqui, ó. E o início que estava com 0 vai para 100%. Então as linhas aparecem e depois elas somem, certo? E aí, o que eu posso fazer? Os dois keyframes do início, eu vou selecionar eles e vou no gráfico. Né? Nesse caso aqui, ó, o gráfico que está selecionado é o gráfico de valores, mas você pode trocar para o gráfico de velocidade, que era o que a gente estava utilizando antes. Tá? Então, ó, escolhe aqui gráfico de velocidade, seleciona os dois pontos aqui, ó, clica na opção atenuação simples e aqui, ó, eu vou fazer o seguinte: ele vai começar rápido e chegar suave. Então, olha só, a linha começa rápido e chega suave. E na segunda parte, né, que seria os keyframes de cima, vou selecionar eles e aqui, ó, pegar essa parte aqui, ó, apertar a atenuação simples e aqui vai ser o contrário, né? Vai ser suave e rápido. Certo? Então ele entra de uma forma e sai de outra. Olha só, entrou e saiu. Ah, poxa, mas está demorando muito para sair, está demorando muito tempo. Então você pode pegar os dois keyframes correspondentes à saída e deixar mais próximo do início. Então, olha só, deixando mais próximo, ela mal entra e já começa a sair. Ó. Aí você escolhe o tempo que você preferir. Ó. Mal entra e ela já sai, né? Ó. E aqui, ó, você pode fazer esse ajuste, né? Ó. Olha só que legal. Então aqui eu posso pegar essas camadas aqui, ó, e fazer a animação, ó, mal entra e já sai, né? Ó. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer é o seguinte, olha só, cada um dos grupos corresponde a uma linha, certo? Então essa aqui é a linha 1, essa aqui é a linha 2, assim por diante. O que você pode fazer é mudar a direção, né? Então olha só, o grupo 1, a orientação dele vai ser para a direita, e o grupo 2, a orientação dele vai ser para a esquerda, que já está. O grupo 3, eu vou colocar para a direita. E o grupo 4 vai ser para a esquerda, que já está. O grupo 5 para a direita. Então eu vou alternar a orientação aqui de cada uma das camadas. Né? Ó, direita, esquerda, direita, esquerda. Por quê? Porque no resultado vai mudar. Ó, cada linha vai para uma direção diferente. Ó, olha só que legal. Então eu tenho esse movimento aqui, ó. E aí quando você tira a propriedade de isolar camadas, né, e junta tudo, né, olha só, você tem essa animação aqui, ó. Só que aí que tá, eu preciso também ajustar o tempo, né, que essas linhas vão aparecer. Então eu vou selecionar todo mundo aqui, ó, e eu vou atrasar um pouquinho, né. Então primeiro vem as linhas, depois as formas e depois sai todo mundo, né, ó. Então mais ou menos dessa forma, ó. Certo? E aí você pode escolher aqui o tempo, na velocidade, você pode deixar um pouquinho mais rápido, né, esse movimento, né, olha só, então, ó, aqui ó, saiu, fechou, tá? Legal, tem esse movimento aqui, ó, certo? Então, ó, praticamente já está pronta a animação, né, o que eu preciso fazer agora? Se você perceber aqui, ó, a linha tem uma cor, né, a cor da linha é a mesma cor do objeto, tá? Deixa eu só confirmar, é exatamente a mesma cor preta, tá? Então, ó, seleciono a linha, eu venho aqui na propriedade dela, no traçado, e troco a cor, né, de vermelho que estava antes, eu vou colocar a cor preta, né, a cor cinza escuro que está aqui, ó. Então eu já tenho essa animação, certo? E um outro detalhe interessante é o movimento, como se fosse um movimento de câmera, né? Então olha só, eu tenho esse movimento de câmera aqui, ó. E para fazer esse movimento de câmera, no caso, não preciso criar uma câmera de verdade, tá? No After, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um objeto nulo. Então, ó, clico com o botão direito, novo, e escolho a opção nulo, objeto nulo. Com esse objeto nulo, eu vou fazer todos os outros objetos, né, menos o fundo, seguir, né? Então, ó, todos eles vão seguir o objeto nulo aqui, ó. Certo? Então olha só, todo mundo está seguindo o objeto nulo. E o objeto nulo vai ter uma animação de escala,
Então olha só, ele vai, como aqui ele já está na escala final, eu vou vir aqui na propriedade, transformar, e eu vou criar um keyframe de escala, tá? Então clico aqui, ó, na opção escala, ele vai adicionar um keyframe para mim no valor de 100%. Volto a agulha para o início, aqui ó, bem nesse comecinho aqui, ó, e eu aumento o tamanho, tá? Eu posso deixar aqui ó, no valor de 200, certo? Então olha só, ele vai de 200 para 100, né? Ele vai diminuir o tamanho ali ó, do logo. Aí você pode ajustar o tempo, né? A velocidade, por exemplo, ele vai de 200 para 100. E aqui ó, o que você pode fazer também é mexer no gráfico. Então ó, é sempre interessante mexer no gráfico para ficar mais realista o movimento, tá? Então você vai selecionar os keyframes, clica aqui na opção do gráfico, seleciona o gráfico novamente, tudo que a gente já fez anteriormente, clica na opção atenuação simples e aqui para ficar legal eu vou deixar ele rápido no início, né? Ó, rápido no início e suave no final. Olha só, tem esse movimento aqui, ó. Né? Eu até posso deixar ele suave também na parte do início, vamos ver se fica legal também, ó, suave, né? Aí você pode escolher, né? Se você quer deixar dessa forma ou se você quer deixar ele rápido mais na parte do início, tá? Deixa eu olhar a referência aqui, ó. No caso, se eu não me engano, ele tá rápido no início mesmo, tá? Na verdade, ele até passa um pouquinho, né? Ó. Então ele tá mais ou menos dessa forma aqui, ó. E uma outra coisa que eu posso mudar também é o tamanho final, né? Eu não vou deixar ele tão grande assim, ó. Eu vou enquadrar ele um pouquinho melhor ali na tela, tá? Então vai ficar aqui com 75% mais ou menos, tá? Então, ó, rápido e suave, ó. Certo? E com isso você já tem o seu logo animado. Olha só que legal, já temos o logo ali exatamente como a nossa referência, né? Ó, o mesmo modelo, a mesma animação. Nesse caso aqui, ó, o que você pode brincar, uma coisa que você pode fazer é o seguinte, ó, na câmera mesmo, ao invés de você mexer no gráfico aqui como eu fiz, você pode fazer o seguinte, ó, seleciona os keyframes, né, ó, volta ali para o modo original, aqui, ó, atenuação simples, você pode fazer isso aqui, ó, 10 frames antes, você vai criar um novo keyframe clicando nessa opção aqui do lado, certo? E aí, ó, esse keyframe que eu criei antes, ele vai acontecer mais rápido. Então, ó, eu vou trazer ele bem para o começo. Então, eu vou pular 10 frames aqui no começo e arrastar aquele frame para o começo, né? E assim você tem um movimento, né, de câmera, né? Na verdade, eu tenho esse movimento aqui, ó, vai ficar mais rápido no início e depois vai ter todo esse espaço de movimento suave, né? Ó. E aí, ó, fica bem legal também, olha só, tem esse movimento aqui que é interessante também, ali na animação, ó, fica bem parecido, certo? E aí você pode brincar ali com esses movimentos ali para ter o resultado que você preferir, tá? Ó, olha só, aqui já ficou bem interessante. No caso aqui nem dá para perceber muito a animação do início, né? Então eu posso atrasar um pouquinho essa câmera, tá? Ó, e aí sim eu percebo esse movimento do início. Feito isso, já está praticamente pronta ali a animação do logo, né, em comemoração à nova identidade, né, a nova comunicação que vamos utilizar. Então aqui, ó, depois de toda a animação, eu posso definir o tempo final do vídeo, que no caso vai ter 5 segundos apenas, tá? Como o meu vídeo ele é maior do que 5 segundos, eu vou pegar essa barra e vou diminuir o tamanho dela, para na hora que eu fizer o vídeo ele exportar só esse pedacinho aqui de 5 segundos. Feito isso, dou uma última conferida aqui no movimento. Uma outra coisa que você pode fazer é ligar a opção de Motion Blur para ter um movimento ali um pouquinho mais como se tivesse um borrão no movimento, né, para ficar mais realista, né? Olha só. Isso aqui eu não coloquei no original, tá? No original não tem esse Motion Blur. Você pode aplicar ou não, se você preferir. Ó. No caso, eu vou deixar sem, porque senão fica melhor, assim o Motion Blur fica melhor. Certo? Animação pronta, arquivo correto. Eu vou conferir aqui o tamanho dele, tá? Para ver se está no tamanho correto, tá? Ó. No caso já está, porque o arquivo do Illustrator estava no tamanho 1080 por 1080, 29 quadros por segundo, né? Tá tudo certo aqui, ó. Configurei o espaço, a área que vai ser exportada meu vídeo.
Posso salvar esse arquivo, né? Ó, salvei ali, ó, salvar, né? Já cliquei aqui em salvar e exportar, né? Então vim na composição, aliás, seleciona aqui a camada, né? Ó, Alex animar, composição, adicionar fila de renderização, né? Olha só, ele vai abrir uma nova aba com a opção, nome fila de renderização. Aqui, por padrão, o After ele deixa o formato H264, então não preciso mudar, porque é um formato aceito em vários tipos de aplicação diferente, rede social, YouTube, internet. A única coisa que eu vou fazer aqui é escolher a saída, né? A pasta, a saída para. Então, vem aqui ó, nesse arquivo e eu vou falar para ele exportar no mesmo local que está a animação. Então, aqui o nome vai ser logo Alex animar, né? Sei lá, vou colocar o nome final e clico em salvar. Feito isso, só clicar aqui no bendito botãozinho de renderização, o botão ali que indica que você terminou seu projeto, terminou a sua animação. Clico nesse botão, olha só, vai carregar o vídeo. Esse é o barulho da alegria, né? O barulho que você finalizou seu projeto. E olha só, tem um vídeo aqui finalizado do que seria esse material. Então eu posso abrir ele com QuickTime para a gente visualizar esse trabalho. E olha só, logo Alex final ficou bem parecido ali com o modelo que a gente fez, né? Então bem interessante aqui, ó. Eu tenho também o final, ó, o final e o logo original, né? Então tem ali os dois modelos ali, ó, né, que pode ser utilizado como material de estudos aqui também, né? Os dois ficaram bem parecidos, né? Ó, com a mesma pegada. Certo, pessoal? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse logo aqui, esse vídeo é em comemoração da nova identidade que vamos trabalhar, né? Bom, comente aí o que você achou desse trabalho, comente aí o que você achou desse tutorial e pode me seguir aí nas redes sociais também. Forte abraço e até mais.